ligadas ao transporte. Acessibilidade, né, controle ponto a ponto, descentralização dos terminais, né, da venda das passagens, etc, etc. Mas nós temos uma questão, né, que é prioridade e que nós entendemos, nós do movimento entendemos que é imediato, que é a redução da tarifa. Então, assim, eu queria falar em prol disso, né, porque esse é o nosso pedido mais imediato, é a redução da tarifa, mas não é simplesmente porque nós achamos, né, é baseado nos estudos que já foram feitos, inclusive por professores da universidade, né, da UFES, que prova que as passagens em Feira de Santana, ao longo desses anos, né, subiu muito mais do que a inflação. Então nós temos uma percentagem de 58%, né, de inflação, e nós temos a passagem que subiu 78%, né, está acima da inflação. Então isso é inadmissível. Nós queremos saber como é que estão sendo feitos esses cálculos, né, para que se estabeleça o preço da passagem. Né? Nós queremos uma justificativa por que o preço da passagem é mais alto do que o nível inflacionário, né? Porque isso é incoerente. Então, por causa disso, o nosso pedido imediato é redução da passagem para 1,80, porque é o cálculo, né, que nós fizemos, que os professores fizeram, e que é possível ainda ter lucro, mesmo a passagem sendo 1,80. Então, assim, o nosso pedido imediato é redução da tarifa para 1,80. Eu quero frisar, eu sou trabalhador dessa cidade, pego ônibus todo dia, e eu e todos os trabalhadores de Feira de Santana sentem na pele diariamente o absurdo que é pegar ônibus nessa cidade. O ônibus lotado, em péssimas qualidades, não tem controle de horário. Eu levo 50 minutos, uma hora e tanto. Então é o momento dessa casa parar para ouvir o clamor das ruas. No último ato foram 15 mil pessoas dizendo: chega, não dá mais para o cidadão, para o trabalhador de Feira de Santana viver essa situação de abandono. E essa casa deve já ouvir o clamor das ruas. E por conta disso que a gente quer 1,80 já. E para isso essa casa vai ter que suspender esse recesso, porque também tem uma CPI que foi engavetada por falta de assinaturas, mas a gente exige que essa casa suspenda esse recesso e instale novamente uma sessão para discutir a situação do transporte público de Feira de Santana. Esses vereadores que representam os trabalhadores de Feira de Santana não podem entrar de férias no momento que o povo dessa cidade está nas ruas dizendo basta dessa vergonha. Porque vergonha vai ser, senhor presidente, se os senhores entrarem de férias e deixar o clamor do povo nas ruas pedindo por dignidade nesse transporte público. E para isso essa casa vai ter que instalar sim a CPI para passar um pente fino nessa caixa que é o transporte público de Feira de Santana, controlado pelos empresários que dão as ordens. Eu acho que eu sou Pablo, eu levo de Colégio Vitor, sou estudante aqui em Feira, né? E assim, é muito importante que a gente está discutindo isso aqui, né? E que realmente a Câmara de Vereadores atenda esse pedido, né? Esse não é o momento de entrar em recesso. A população saiu às ruas, né? Está acompanhando esse momento nacional e está clamando por melhorias, né? Então é importante a gente aproveitar esse momento e colocar a discussão em pauta. O transporte público em Feira de Santana é horrível, de péssimas qualidades, e a casa houve uma tentativa de instaurar essa CPI, foram retiradas assinaturas e isso é uma vergonha. Os vereadores têm que refletir sobre isso. Essa CPI precisa ser instaurada. E foi apresentado, existe conhecimento, foi apresentado um projeto de lei para colocar o passe livre estudantil. A Câmara também tem que discutir isso. E nesse não é o momento de entrar em recesso.
esse é o momento da gente colocar essa discussão. O povo quer discutir, o povo está nas ruas exigindo isso e a Câmara tem que ouvir isso. Bom dia a todo mundo. Sou o Bruno, sou do Levante Popular da Juventude também. Também participando desse amplo movimento que é o Vem Pra Rua Feira. Que marcou a história de Feira de Santana com a última passeata do dia 20 aí, conseguiu colocar cerca de 15 pessoas na rua. A única falta dessas pessoas era a questão do transporte. Assim, eu acho que o poder público de Feira de Santana tem que se pronunciar em relação a isso. Assim. Tipo, a prefeitura não soltou nenhuma nota, a Câmara de Vereadores. A única movimentação da Câmara de Vereadores de Feira de Santana foi colocar esses taputas. Isso é vergonhoso, assim, eu acho. A gente pede a imediata redução do transporte, assim. E claro, o desengavetamento dessa CPI aí, que ninguém sabe, aliás, sabemos por que foi engavetado. Existem interesses de empresários que são muito fortes aqui em Feira de Santana, que só fazem prejudicar a vida do trabalhador do jogo que faz tudo cotidianamente. Assim, a gente só onera o orçamento de todo mundo que pega o transporte. Assim. Essa redução da tarifa para 80 é algo possível, não vai reduzir o lucro de ninguém. É uma questão que é plausível de ser feita e a Câmara de Vereadores tem que se posicionar e suspender esse excesso para trabalhar nesse projeto. Assim. As pessoas não estão na rua para brincadeira, assim. Todo mundo viu o que a movimentação nacionalmente conseguiu, foram conquistas pesadas, assim, conquistas fortes. E em Feira de Santana o movimento vai continuar até que isso não aconteça. A gente está aqui de brincadeira e a gente com certeza vai atingir essa vitória e espera que com a colaboração do poder público vai ser mais fácil. Bom dia, meu nome é Douglas, sou estudante secundarista. Eu sei o que é você levantar cedo para ir pegar ônibus, para ir para um curso, fica muito tempo no ponto de ônibus, chegar atrasado, às vezes ter problema, levar observação de professor porque o ônibus atrasou, pagar uma passagem abusiva, porque é um absurdo que a gente pague R$ 2,50, que está no nível de lugares, estados que tem um sistema de transporte muito melhor do que o nosso, para usufruir nessas condições. Os senhores dizem que representam o povo, os senhores dizem que representam as causas do povo, mas acontece que eu nunca me bati com nenhum dos senhores no terminal, nunca encontrei nenhum dos senhores nos ônibus. Eu acho que se os senhores dizem que representam o povo, os senhores deviam estar envolvidos nas causas que dizem respeito ao povo. Nós viemos aqui, nós fazemos luta, nós fazemos manifestação, nós colocamos quase 15 mil pessoas na rua semana passada, e os senhores permaneceram indiferentes às nossas reivindicações, permaneceram indiferentes às nossas vozes. Se nós não tivéssemos vindo aqui cobrar, os senhores teriam permanecido indiferentes outra vez. Eu acho um absurdo isso também. Eu acho que essa recessão, essas férias têm que ser suspendidas, porque enquanto nós estamos manifestando, os senhores não podem estar de férias, estar viajando, estar em casa dormindo, enquanto a gente está indo na rua protestar pelos nossos direitos, que aliás os senhores deveriam defender. É isso. Esse aumento que vem acontecendo nas passagens do transporte público de Feira de Santana. Em 2010 era 2,15, 2011 2,35, 2012 2,50. Todo ano a passagem de Feira de Santana aumenta, é porque o carnaval é micareta. A gente vê que é um absurdo, eles aumentam a passagem quando a gente está em tempo de festa. Ano passado a passagem aumentou no domingo de Páscoa. Então a gente vê um absurdo que é engano do povo trabalhador, o povo que está ali pegando ônibus todo dia, ônibus que demora, ônibus que quebra, que pegou fogo esse ano, com gente dentro, ônibus que quebrou, teve um princípio de incêndio. A gente vê o absurdo que é o estudante da UF que está na universidade de noite, tendo que pegar o ônibus, no horário do ônibus, porque os ônibus têm que se adequar ao horário do estudante, não o estudante tem que se adequar ao horário do ônibus. Então a gente vê o absurdo que é o estudante está sendo trabalhador, está passando por esse tipo de coisa. Eu sou estudante do IFPA, que é o Instituto de Tecnologia da Bahia, no Brasil também. O meu instituto é noviário, não tem uma passarela para a pessoa atravessar a via ali que é muito perigosa, não tem uma faixa de pedestre, é um ônibus só que tem noviário. É um absurdo que vale de trabalhador e com estudante, as pessoas vão fazendo sardinha desmatada dentro dos ônibus, e ninguém é sardinha não. Aqui é o povo trabalhador que botou vocês aí dentro, e se a gente botou vocês aí dentro, a gente tem o poder também de tirar, e a gente quer um
o seguinte, porque pra gente também ouvir o presidente Então, o que acontece? Tem 10 pessoas inscritas, aí a proposta que na fala de Laila se escreve as inscrições pra gente dar continuidade e ouvir também ele, tem certo? Mas assim, galera, encerra então tudo. Pode se inscrever aqui, aí se encerra na fala de Laila. Galera, bom dia, presidente da Câmara. Só um minutinho, Laila. Iracema, né? Eu acho que pode até continuar, porque todas as falas foram em relação ao transporte. Né? Se houver novas falas em relação ao transporte, a gente já dava para falar tudo, porque até o momento o foco foi transporte. Acho que as pessoas... É exatamente isso que eu estou dizendo, que as pessoas podem continuar falando, para que no final a gente fale, porque até então tudo foi sobre transporte. Pronto, o pessoal aqui já notou, né, as condições do transporte. Eu queria falar referente a outra questão. A gente está aqui exatamente para exigir o fim do recesso. A gente sabe que a partir de amanhã a Câmara não vai funcionar, vocês não vão trabalhar, vocês vão votar em agosto, dia 5 de agosto, correto? Não? Qual é a data? Pronto. Então a gente quer exigir que vocês, né, abram uma auditoria pública com a gente, o pessoal do movimento vem para a UFCA, e a gente exige o fim do recesso. Né? A gente também exige, com esse fim do recesso, que vocês abram a auditoria pública e abram a CPI do transporte público. Né? Porque não é possível a gente eleger o poder executivo e legislativo e vocês estarem defendendo a causa contra o povo. Então a gente quer que vocês representem de fato a gente. Né? Nós aqui, como eleitores, o povo, democraticamente exigimos que vocês suspendam o recesso para atender a nossa causa. Rita. Eu sou Ana Rita, bom dia a todos e a todas, bom dia presidente. Assim, a gente não vê coerência no recesso, numa Câmara de Vereadores, numa cidade do Brasil, numa situação que se encontra o país. Ou vocês estão aqui na Câmara de Vereadores para ajudar a construir um país melhor, uma cidade viável às trabalhadoras, os trabalhadores, os estudantes, ou vocês estão aqui de brincadeira? Porque o mundo anseia por melhorias. Vocês anseiam para gozar recesso, férias. Isso não é coerente e isso precisa ser esclarecido à população. Então, nos pegou realmente de surpresa esse recesso. Esses tapumes não, porque sabemos que quando se bota um vidro para separar o legislativo do povo, tapume é o de menos. Agora, recesso, quando todo o Brasil diz basta, é brincadeira, ou Feira de Santana é uma alça do Brasil. É isso que a gente quer que se responda nessa cidade e que o legislativo se pronuncie. E o presidente da Câmara precisa dizer ao executivo que não tem como ter recesso de vereadores agora. Isso é um absurdo, é vergonhoso e não tem coerência numa coisa dessa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Yuri, vou acabar com o Costa uma parte. Mas eu queria colocar outro elemento que foi colocado aqui pelo companheiro, que as pautas que foram apresentadas são questões imediatas do transporte público, né? Acho que são coisas que toda a população tem conhecimento e sabe o que quer, né? Só que tem outro elemento do movimento também, que é a pauta política contra quem nós estamos se manifestando, né? E aí, nesse sentido, a cobrança frente à Câmara faz todo sentido. A gente está lutando contra uma máfia. Eu acho que é bom aproveitar que a imprensa está aqui. É bom notar isso, que essa denúncia a gente já fez, mas parece que fica escondida. Existe uma máfia do transporte em Feira de Santana. Um grupo de empresários e políticos que ganham com isso, né? Não é à toa tão caro assim, tem que financiar a campanha em período eleitoral, né? Tem que encobertar as coisas, tem que retirar um processo de CPI, tem que passar a liminar que não tem que uma juíza tem que passar a liminar, isso tem que ser bancado, né? O Conselho Municipal de Transporte tem que ser todo vendido. Então,
Tudo isso alimenta essa tarifa nesse preço, alimenta uma máfia, uma organização em Feira de Santana, que nós estamos lutando também contra. Só a pauta imediata é pauta econômica, mas é a pauta política também. E essa casa ela tem a obrigação de ver isso. Essa casa ela tem a obrigação de acabar com essa ideia de recesso e iniciar imediatamente aí. Eu acho que o presidente tem que se comprometer aqui a instaurar imediatamente uma CPI para investigar essa máfia que existe, há muito tempo existe em Feira de Santana, porque não é à toa que é caro porque alguém ganha. E tem gente ganhando em cima do trabalhador aqui de Feira de Santana e tem gente ganhando dentro da política de Feira de Santana. E isso tem que ser investigado aqui diretamente pela Câmara, através da CPI, imediatamente. Pessoal, bom dia, meu nome é Felipe. E eu queria dizer pro pessoal que se as nossas reivindicações não for levadas a sério aqui nesse lugar, simplesmente o que vai acontecer vai ser a opressão chamada o movimento, que a gente não vai abaixar a cabeça, porque a gente não está aqui de brincadeira. Estamos fazendo pautas, estamos colocando algumas coisas para ser realizadas. Se isso não for realizado, não estou incentivando vandalismo nem nada. Se isso não for realizado, com certeza a gente vai vir para cima da Câmara Municipal, vai ir para cima da Prefeitura, porque a gente não pode abaixar a cabeça em termos disso aí, porque é uma vergonha. Eu já andei em São Paulo, eu já morei em São Paulo, já estudei em São Paulo e já rodei 2 horas de ônibus pagando R$ 2,90. Poxa, a gente sai do George Américo, Campo Limpo, daqui, de lá pra cá, paga R$ 2,50 e não anda nem 10 minutos, nem 10 quilômetros, pelo amor de Deus. Eu acho isso uma vergonha. E o que a Câmara de Vereadores fez hoje, colocando polícia militar, tapume na frente da Câmara Municipal, eu acho isso uma vergonha. Estão pensando o quê? Que a gente é cachorro? A gente é estudante, a gente está aqui para melhorar a cidade do maior jeito possível. E essa é a minha palavra, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Quando eu terminar, né? Porque eu tô cansado. Eu pergunto pra vocês. Não, eu levo a coisa lá e pego o pendrive. O material, mando pronto pra vocês. A gente faz até um... Peraí. Procura especialista, ninguém resolve. Então, a única forma de poder agradecer o apoio do pessoal da produção aí. As pessoas não acreditam mais que se vier aqui para resolver alguma coisa, mas eu acredito na justiça dos meus direitos. Então, peço ao senhor que olhe essa situação e dá o caos da cidade. E reforçando o transporte público, a maioria dos ônibus cateados, os elevadores estão quebrados, tem mais de 20 anos de uso. E ainda mais, os novos, já fui lá verificar, então alguns deles não têm elevador. Isso é uma vergonha do nosso direito. Eu agradeço a oportunidade e obrigado. Vânia, quem é? Vânia. Bom dia, né? Eu sou professora aqui da rede municipal e estadual, né? Nós ontem deliberamos por uma pauta específica dos transportes, que está aí, que foi entregue, né? Que reforça a questão da CPI e da redução, né? Da passagem imediata. O que eu queria colocar aqui e para os colegas que me envergonha uma Câmara que o tempo todo está agindo em favor de aprovar os projetos de lei do Executivo. Então, está claro para a gente, né, para nós que estamos nos movimentos, que me parece que é como se o Legislativo, que a gente espera que construa leis que atenda a população, ela está se tornando meramente um espaço onde o Executivo consegue aprovar as suas, né, os seus anseios. E aí, colocando isso, dizer que nós fechamos uma pauta para o transporte, mas existem outros anseios com relação à educação, né? Nós temos péssimas condições de educação
E aí, secretário, o senhor que o ano passado sentou com a gente aqui e falando sobre o Plano Municipal de Educação e outras questões relacionadas à educação, é bom o senhor rever, porque está engavetado. Tem a questão da saúde, não está em pauta a questão do crédito, mas a gente que é sério, mas tem problemas sérios com relação ao PSF e outras questões relacionadas à saúde, segurança pública. Então, nesse momento a gente está referendando aqui a questão do transporte, mas também dizer para os vereadores, cumpram o seu papel. Cumpra o papel de defender o povo, porque a gente não tem visto isso aqui e eu espero que essa Câmara, acho que a atitude de retirar a assinatura da CPI do transporte foi vergonhosa. Então, cumpra o papel de legislativo, que foi para isso que vocês foram eleitos. É isso que eu tinha para falar. Davi, a senhora falar com quem, professora? Bom dia, meu nome é Davi, sou estudante. E aí eu queria só reiterar algumas coisas que já foram faladas, né? E a importância do transporte assim para a cidade. E aí pensar que o transporte não é só as pessoas também terem direito a outros direitos da cidade, né? As pessoas terem direito a ir ao médico, as pessoas terem direito a ir à escola. E a passagem a 2,50 é algo que é vergonhoso em Feira de Santana, né? A gente sabe, por exemplo, que a planilha que calcula a tarifa de ônibus de Feira de Santana é extremamente defasada, da década de 80. É uma planilha que só aumenta a tarifa. É feita para isso. E todo mundo sabe disso e ninguém faz nada. E aí é nesse momento que a gente não vê uma Câmara que ela é autônoma, como a colega aqui falou, ao Poder Executivo, né? A Câmara ultimamente só tem legislado para o Executivo e não tem como se esperar ter que tenha a sua autonomia. E aí eu só venho reiterar assim, a possibilidade e a viabilidade dessa tarifa ser 1,80 devido assim, a estudos que já foram feitos e tal, que já foram colocados aqui assim. E assim, reivindicar e reforçar a questão da CPI, assim, que é muito importante. Obrigado. Professor João. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar essa brava juventude pelo grito da juventude. Acho que o grito da juventude abre espaço para a Câmara Municipal de Feira de Santana reoxigenar suas práticas. O vereador José Carneiro postou no blog Jair Onofre que os vereadores de Feira são submissos ao Executivo. Verdade. Só faz o que o Executivo quer. Verdade. O grito da juventude pode ser o momento do grito de liberdade dos vereadores da Câmara Municipal de Salvador, de Feira de Santana. E esse grito pode manifestar como? Eu tenho participado das sessões da Câmara como observador, participante, para o meu próximo livro. E presenciei vários debates ali, várias sessões, falando que o João Borges desafiou o presidente da Câmara com um duelo em praça pública. Problema de estacionamento, problema de candidaturas, mas eu não ouço discussão sobre falta creche para os filhos do pobre, falta escola e como melhorar a saúde para o feirense. Nesse aspecto eu acho que é chato. A Câmara tem um momento importante, criar um conselho de transporte. E esse conselho de transporte apresentar a planilha de custo. A Áustria é o 38º PIB mundial, o Brasil é o 6º. Mas na Áustria, gente, eu compro a passagem para um dia, uma semana ou um mês, mas na passagem de um dia eu posso entrar e sair 10 vezes no bonde, no ônibus, no metrô e não pago nenhuma passagem mais. Então eu acho que vai ter que ver no sentimento. Aê. E aproveitar e derrubar o muro da vergonha, que deve ser derrubado imediatamente. Bom dia, meninas e meninos. Bom dia. Eu sou Solange Guerra. Nós estamos aqui na Casa da Cidadania, mas a gente sabe que a Câmara prevarica o seu papel. Prevaricar é fazer exatamente o contrário do seu papel constitucional, que não é dizer amém aos projetos do Executivo, e sim aos projetos de feira. Quando a gente vê os vereadores se elegendo já dizendo qual vai ser sua atuação, a gente já vê a prevaricação, né? Então, a gente pede que a Câmara, mais uma vez, não se omita, porque as últimas gestões da Câmara, as últimas 4 gestões que eu acompanho, vai entrar para a história de vergonha. Porque se você acompanha o grande expediente, até umas 10h30 você só faz rir, porque só sai baboseira.
mensagem. Porque estão dizendo por aí que acordou. Eu estou acordada há muito tempo, eu não dormi. E o que a gente precisa, do compromisso nós precisamos da municipalização do transporte coletivo, porque ele não é público. Parem de dizer que o transporte em Feira de Santana é público, porque não é. O transporte é uma essência do município, isso é constitucional. Então o município tem que comprar seus ônibus e prover o serviço aos seus munícipes. Quando Zé Ronaldo assumiu, quem lembra quanto era a passagem? 60 centavos. Como majorou dessa forma? O que nós estávamos fazendo? Eu estava me movimentando, parada sem carro. Né? Então a gente precisa que essa pauta da municipalização do transporte seja respeitada, porque quem manda na cidade é o poder econômico. E com relação à saúde no município, a situação é grave, porque o município recebe dinheiro do Ministério da Saúde, investe nas clínicas particulares e no serviço particular, quando o SUS preconiza que o investimento primeiro é público, depois filantrópico, depois que é particular. Mas aqui é exatamente o contrário. É particular, é injetando nos amigos do rei. É um hospital geral, com caráter regional. Então, Feira de Santana precisa suprir, porque se vocês forem nas periferias, vocês vão ver que não tem esparadrapo, não tem seringa para essa campanha de vacinação. Procurem os postos, vocês vão ter que comprar seringa. Se vocês tiverem 3 crianças, compre 3 seringas. Se for mais de uma aplicação, cada criança receber 3, vai ter que ter 3 seringas para cada criança. Nós não estamos brincando onde é que está o dinheiro. A quem interessa a saúde continuar desse jeito? Não venha me dizer de Clérito Mandar, porque o Clérito não é de Feira. O Clérito é da população da Bahia, todos que passarem por aqui. Então nós precisamos resolver o problema por etapa de quem é a responsabilidade. E a municipalização do transporte tem que ser já, porque nós cansamos de estar na mão de monopólio. Nós sabemos de quem é as empresas de transporte do município, quem é o sócio majoritário, que é o próprio prefeito. Pode falar. É o seguinte, ela estava falando sobre o transporte. Nós vamos no transporte, quebrados, uns pegando fogo, os motoristas chegam fazendo no final de dia. Tem hora que tem que sair. Nem sequer vai no banheiro fazer um xixi. A cobradora, não pode. Tem que ter os horários. Às vezes quando sai, é um atrás do outro. Entendeu? Outra coisa, não adianta manifestação. Nós não temos apoio da prefeitura, fechou com medo da manifestação. Sabe de quem a gente teve apoio? Dos policiais. Tá em paradeiro, sabe não do policial. Eles não estavam para trabalhar não. Ele vai trabalhar extra. Quem trabalha hora extra tem que receber. A saúde pública está fazendo um posto de saúde no nosso bairro. Tem que o quê? Dormir para poder conseguir entregar como é que chama? Eu estou com um problema que eu caí no carnaval de São Paulo, eu fui catar latinha, que eu sou catadeira de latinha. Não tenho vergonha de falar. Eu cato papelão, porque eu não tenho vergonha de dizer, para me sobreviver. Eu não pago passagem não, porque eu tenho um problema de audição. Entendeu? Eu estou pela minha filha. Entendeu? Então, eu não estou conseguindo nenhum problema para fazer cabeça, nem para fazer a fisioterapia. Eu não consegui. Muito obrigada a todos vocês. Quinta-feira foram mais de 120 cidades parando, colocando a população em rua pela luta dos seus direitos, né? Isso demonstra que quando a classe trabalhadora, como nós estudantes nos colocamos na luta, a gente consegue, né? A gente consegue as coisas. A gente barra, a gente peita quem estiver na nossa frente, né? Seja o Estado, a presidência da República, o governo do Estado, a Prefeitura, as suas ramificações, né? Seus galhos, a Câmara de Vereadores, o Senado, etc. Então,
essas lutas que a gente vem pautando em todo o Brasil, vem surgindo efeitos, né? Mais de 50 cidades em todo o Brasil já reduziram a tarifa de transporte. Então, quando colocam pra gente que é impossível reduzir a tarifa, ou que não pode reduzir a tarifa, é uma completa mentira, né? A gente tem dados que demonstram que a tarifa pode ser 1,80, e até o prefeito de São Paulo demonstrou isso, né? Colocou primeiramente que era impossível reduzir a tarifa e depois reduzir a tarifa. Então, a gente fique atento, porque também eles usam de outras formas, né? Eles falam que é impossível reduzir a tarifa, quando reduz a tarifa eles aumentam em outro direito social nosso. Então vamos ficar atentos nisso, porque quando nós, classe trabalhadora, nos colocamos em luta, não tem ninguém que consiga parar a gente. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Slane, sou militante aqui do Movimento Estudantil de Feira de Santana, militante da União da Juventude Rebelião, faço parte da UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e nós vimos aqui, em nome do movimento Vem Pra Rua FSA, dizer que é uma vergonha o transporte coletivo na nossa cidade, porque, como o Solange falou, não é público. Não é público, porque você paga hoje R$2,50, né, está impedindo nosso direito de vir. Até nós estudantes que pagamos hoje R$1,25, pagamos por um transporte, como muitos falam aqui, que atrasa, que quebra, que pega fogo. É risco de vida hoje você utilizar o transporte coletivo em Feira de Santana. Então é por isso que nós vamos dizer aqui hoje, para os vereadores de Feira de Santana, que é um absurdo em momento como esse, que a nossa cidade, nosso país, ele acorda, a Câmara de Vereadores quer entrar em recesso, não quer ouvir o que o povo trabalhador de feira tem para dizer, porque não é de hoje, né, como também Solange falou, não é de hoje que os movimentos sociais de Feira de Santana se mobilizam, vão para as ruas para reivindicar seus direitos, denunciam esse transporte que está aí, né, querendo quase matar o povo de Feira de Santana, porque como aconteceu ano passado, uma mulher foi arremessada do ônibus, ano passado não foi colocado na mídia, mas nós apanhamos e fomos presos na manifestação com mais de quase 3 mil estudantes nas ruas, e isso ninguém está aqui para dizer. Então nós queremos dizer que nós, estudantes, trabalhadores, não podemos apanhar e ser presos em vão. Nós vamos para as ruas sim, exigir um transporte de qualidade, exigir o passe livre para os estudantes, porque Feira de Santana, o povo de Feira de Santana não é bobo. Nós não somos bobos, nós não podemos ser enganados por essa máfia do transporte coletivo que está aí na nossa cidade. Então se o povo quer, se os estudantes querem, nós podemos sim, e exigimos já a CPI do transporte, porque não dá para ficar nessa situação. Nós queremos um basta, já chega, né, da máfia do transporte coletivo de Feira de Santana mandar e desmandar, somente reunir o Conselho Municipal de Transporte para aumentar a passagem de feira, que já é um absurdo. Chega, gente, isso já basta. Estudante de outro estado, como Rio de Janeiro e várias outras cidades, tem direito a passe livre, porque em Feira de Santana os estudantes têm seu direito, né, impedido seu direito de vir, de poder estudar na escola do centro da cidade, por exemplo, tem que se amontoar nas escolas do seu bairro, como por exemplo escolas como lá do meu bairro, na Gabriela mesmo, que estão lotadas hoje, como assim Chateaubriand, porque as escolas do centro estão esvaziando, o Gastão, Luiz Eduardo, Estadual, porque os estudantes não têm mais, os pais não têm mais como pagar essas passagens absurdas para o estudante estudar, né, o feijão com arroz, o preço tá mais caro do que o feijão hoje, a passagem de Feira de Santana, é um absurdo, que é R$2,50 para ir vir, é R$5, gente, é R$5, é muito dinheiro que está entrando no bolso desses poderosos. Então vamos dizer que dessa vez foi 10 mil, que tem mais de 10 mil que teve nas ruas, então o povo não vai parar, não vai calar a boca enquanto essa tarifa não abaixar, e senão a cidade vai parar. Não, é o seguinte, eu acho muito engraçado algumas coisas que acontecem em feira. Inclusive, eu acho que essas coisas só acontecem aqui em Feira de Santana. A gente tem um caso agora dessa CPI que foi tirado, né, os nomes do requerimento. Engraçado que um dos vereadores, porque assim, as pessoas gostam de usar o transporte público de feira apenas para fazer propaganda eleitoral ou para fazer clichê. Quem nunca viu aqui, né, candidatos e candidatas na época da campanha eleitoral, vai para dentro do ônibus, faz foto, diz que tá tudo lindo, tudo muito lindo. Inclusive um dos vereadores, serve de denúncia aqui, um dos vereadores que fez o maior alarde que o transporte estava ruim, que chegou a passear no ônibus assim que foi eleito, fez lá um filminho, saiu na internet, o vereador saiu do Tomba para pegar um ônibus e vir para o Terminal Central para sentir a dificuldade. Foi um dos hipócritas, sabe por quê? Porque foi um dos que tiraram o nome do
motivos do transporte público de Feira de Santana estar desse jeito é por conta dessa máfia, desse cartel que existe em torno da empresa. E mais ainda, ao fato da Câmara de Vereadores não se pronunciar, se silenciar quando os fatos que agridem a vida da população acontecem, como por exemplo os ônibus que pegam fogo. Gente, eu não vi o que foi que os vereadores de Feira de Santana fez quando os ônibus pegou fogo em frente à prefeitura. Quer dizer, não continuam a não fazer nada. A gente elegeu esses representantes aqui, não é para na época que o circo tá aqui, o bicho tá pegando, que o povo tá na rua, todo mundo ir para casa ficar descansando, não. A gente exige que essa Câmara de Vereadores se pronuncie e não se pronuncie balançando a cabeça como por diversas vezes fizeram, não. A gente exige que vocês venham aqui investigar o que anda por trás do fato de duas empresas apenas tomar conta das licitações, ganharem, na verdade, as licitações dos ônibus aqui em Feira de Santana. Existe muito mais do que a questão do estudo da UFES para comprovar que tem que abaixar o preço da passagem aqui em Feira de Santana. Reduziu, tem um MP, não me recordo o número do MP, que diminuiu o imposto, o PIS e o COFINS, por isso que tem abaixado. Então, o prefeito vem agora dizer que não vai aumentar a passagem, só isso, não é aumentar a passagem, prefeito, nós não queremos que você não aumente, a gente sabe que você não é louco de aumentar a passagem, a gente quer redução, porque existem provas concretas e exemplo no Brasil todo de que é possível, e a gente está aqui mais do que nunca legitimando a vontade do povo, a vontade das mais de 15 mil pessoas que estão na rua ou que pegam ônibus em Feira de Santana cotidianamente e que não aguenta mais. Então a gente exige, a gente pede aqui a intervenção do Legislativo nessas pautas específicas referente à CPI, mas muito mais que isso, um comprometimento e lutar com a gente para abaixar a passagem de Feira de Santana. Falar da importância dessa casa, pela construção do plano diretor participativo e o plano de mobilidade e transporte. Porque isso é uma coisa de planejamento estratégico, a nossa cidade não pode continuar inchando do jeito que está e a Câmara fechando os olhos para os problemas que também todo mundo vive aqui, enquanto vereadores também. Então, o plano diretor precisa ser confeccionado, construído junto com a população e o plano de mobilidade. Bem, bom dia a todos vocês. Dizer que a casa sempre esteve aberta. A questão dos tapumes, para colocar isso é importante, foi uma decisão pessoal minha em relação a isso. E se deu exatamente por onde aconteceram as manifestações no Brasil. Pessoas infiltradas no movimento danificaram o patrimônio público e nós entendíamos que poderia acontecer também aqui em Feira de Santana. A manifestação, e aí eu tinha exatamente informações de que a liderança do movimento não se pautou dessa forma de danificar o patrimônio público, mas chegou informações que pessoas queriam se infiltrar no movimento para fazer exatamente depredações. Então, por isso que nós tomamos a posição. Exatamente no dia em que aconteceu a manifestação, a caminhada, por volta das 21 horas e 3 minutos, dois indivíduos, na única porta que não tinha tapume, apedrejaram a porta. Então, essa foi a posição e foi minha. Qualquer responsabilidade em relação a isso, eu assumo, porque foi uma posição de Justiniano, não foi dos vereadores. Eu tomei essa posição entendendo que precisava guardar o patrimônio público, que na dos vereadores não é exatamente dos manifestantes, e sim da população de Feira de Santana. Essa foi a posição que nós tomamos em relação aos tapumes. Bem, em relação ao recesso, primeiro dizer que eu não conheço um vereador que venha tirar férias nesse período. O recesso apenas acontece em relação às sessões administrativas. Não está aqui presente o presidente da Comissão de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, que é o vereador Alberto Neri. Ainda na última semana, conversamos com o vereador e a comissão decidiu que nesse período de recesso estaria exatamente dando encaminhamentos às questões do transporte urbano em Feira de Santana. E o vereador Alberto Neri é um sindicalista e conhece exatamente todo o sistema. O Conselho de Transporte.
Eu posso falar agora? Eu fiquei calado ouvindo a senhora. Gostaria que a senhora ficasse em silêncio para me ouvir. Né? Então, nós pedimos exatamente a essa comissão e eu estarei acompanhando, porque tenho feito isso, cada sessão especial que é realizada nesta casa, como aconteceu em relação à saúde, como aconteceu em relação à seca, nós temos as comissões, têm acompanhado o desenrolar das sessões especiais, buscando a resolução dos problemas e eu estarei acompanhando também na questão do transporte. Né? No dia de hoje, né, vocês chegaram num dia de uma sessão especial, não vieram no dia de sessão ordinária, porque nós precisávamos tratar desse tema que é tão importante para a saúde, sobretudo dos afrodescendentes, que têm sofrido em relação à doença de anemia falciforme no nosso município, qualquer poder mais conhecido. Para vocês terem uma ideia, a sensibilidade em relação a essa doença, por conta de algumas pessoas que estavam aqui, e aí a gente precisa entender o movimento e pessoas que estão infiltradas. 3 pessoas passaram mal, 2 estão internadas por conta da condição de 2 pessoas que a família já tem o nome, que fizeram com essas pessoas que estavam aqui assistindo a sessão. Inclusive, uma pessoa aqui disse que estava passando mal, jogue na lata do lixo. E jogue na lata do lixo. E a família estava presente e ouviu. Inclusive, uma pessoa que está aqui empurrou a senhora que teve problema, está internada, teve que sair daqui no balão de oxigênio. Qual é, seu presidente? Não, peraí. Eu posso falar depois? A gravação. Não houve. O senhor está querendo colocar o movimento. Eu posso falar? Isso não é mentira. Isso é mentira. Vale a verdade. Vale a verdade. Se a imprensa está presente, vai ficar pronto, então, se é mentira, é mentira do esposo da senhora. Estamos todos aqui dentro, estamos todos, não houve. Só ele, vai direto ao assunto, deixa de rodeio, sacou? O senhor que está querendo aí, todo mundo sabe o que é. O senhor está querendo aparecer na imprensa para deslegitimar o movimento. Isso é o que o senhor está querendo fazer. Preste atenção. Saiu agradecendo dizendo que apoia a gente. Isso o senhor não esqueça de falar não. Ele saiu daqui agradecendo o movimento e dizendo que apoia a gente. Não esqueça de falar isso. Posso falar, meu jovem? Falar a verdade. Falar a verdade. Eu estou dizendo, estava na mesa, não presenciei. Eu estou falando. Estou reiterando, falo novamente o que foi colocado por um familiar da pessoa que estava aqui. Se é mentira da pessoa. Pronto. Então, bem, você falou, eu não te interrompi, então gostaria também de poder falar. Tá? Também não falei nenhuma mentira, eu não sou mentiroso, ok? Tá? Então eu quero dizer o seguinte, o recesso, ele não será interrompido. Gente, a gente precisa... Posso falar? Posso falar? Deixa eu falar. O recesso não será interrompido. O regimento da casa e a lei orgânica coloca o recesso. Ele não pode ser mudado por um ato individual do presidente. Precisaria exatamente de um projeto de lei de decreto legislativo para que isso acontecesse. Então a gente não tem condições de fazer isso aqui nessa questão e é algo que tem que ser discutido com os vereadores, tá? Agora, em relação à pauta que foi colocada, que eu acho que é justa e é importante, eu aqui tenho os telefones de 2 pessoas do movimento. A comissão passa a se reunir a partir da próxima terça-feira e vai estar à disposição da liderança do movimento para os encaminhamentos, tá, que vocês acharem conveniente. Eu vou estar participando juntamente com a comissão e ouvindo exatamente o que o movimento está colocando e também as questões que a própria comissão já identificou e que entende que é importante para a melhoria do transporte público. 2 questões aqui diz respeito
à Câmara a questão da CPI, né? A questão da CPI a questão da CPI diretamente à Câmara. No que se refere à redução da passagem, no que existe, eu falei, terça-feira, a partir da quarta-feira, desculpa. Então nós estaremos reunindo e para isso. Em relação à CPI, também é um ato que é necessário que se dê entrada no processo legislativo. Dizer a vocês aqui agora, nós vamos abrir a CPI nesse momento. A nível legislativo, também não tenho e nem posso assumir isso com vocês, porque isso fere a questão do regimento e eu não posso fazer porque precisaria das assinaturas, que ninguém retirasse e dar entrada exatamente no período de sessão ordinária, tá certo? Mas esta comissão, que as comissões não param, independente de recesso ou não, vai estar à disposição do movimento e aí a gente pode até agendar momentos de reuniões, vocês podem exatamente estar vendo quando vocês puderem, mas nós vamos estar aqui, tá? E aí, como terça-feira realmente é feriado, no dia 3 eu estarei aqui na Câmara para receber a comissão, para que a gente possa estabelecer essa pauta, para que a gente possa, juntamente com a comissão, trabalhar em relação a ela. Professora Vânia. Eu queria um esclarecimento. Eu queria saber quem foi que fez o projeto da CPI e quem foi que retirou as assinaturas? Quem foram os vereadores que retiraram as assinaturas eu queria saber, porque é curiosidade mesmo. Bem, no dia em que foi arquivado o requerimento da comissão do vereador Pablo, que pedia exatamente a CPI, eu não estava na Câmara, mas foi divulgado amplamente e aí nós informamos, foram os vereadores Edivaldo Lima, Correia Zezito, Foi bravo. Bem, ó, para que a gente não possa ser, para que a gente não seja injusto em relação a isso, tá? Eu me comprometo na próxima quarta-feira passar exatamente os requerimentos e quem retirou, para que eu não possa ser injusto com as pessoas que estavam com o nome permaneceram em relação a isso, tá bom? Então, eu quero fazer esse compromisso com vocês, tá? Na próxima quarta-feira, o horário vocês que irão determinar, para que a gente, juntamente com esta comissão, que é a comissão que é responsável por essa área no município de Feira de Santana, através da Câmara, a gente tenha condições de encaminhar a pauta de reivindicação do movimento. Eu acho que a gente está sendo bem claro aqui. A gente tem coisas para ser encaminhadas que só com os vereadores, só voltando do recesso da Câmara. Não dá para a gente pensar aqui, presidente, que a gente vai sentar com o senhor ou com demais 3 ou 4 vereadores e vai resolver o problema. Não vai. Então a gente quer, já foi colocado aqui, que essa Câmara volte a funcionar para debater os problemas. E não pode. Eu fui claro em relação a isso, Iracema. É regimental. E assim, no caso, muda, mas não posso mudar hoje. Eu não posso mudar amanhã. Ele só muda. Tá? Ele só muda com o período de legislativo em funcionamento, que não é agora no recesso. Tá? E o que é que eu estou colocando à disposição? Nós temos exatamente as comissões que têm a competência de encaminhar as propostas durante todo o ano, inclusive agora no período de recesso.